Fala galerinha, tudo bem com vocês? Graça e paz. Meu nome é Guilherme, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está aqui no templo da nossa igreja na cidade de Timóteo e é muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho nesse dia que é tão especial. Hoje é Páscoa e eu creio que Deus ele tem uma palavra para compartilhar aos nossos corações. Eu creio que vai te edificar muito. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like, porque eu creio que você vai ser extremamente edificado. Queridos, se você tiver um tempinho, eu não vou me delongar com você, mas eu queria ler um pedaço, um trecho, talvez do capítulo que eu mais gosto da Bíblia, que é o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. E eu rogo a Deus para que Deus possa falar muito ao seu coração através dessa mensagem. Está escrito assim, a partir do verso 5 do capítulo 53. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora tenha o Senhor feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Queridos, hoje é Páscoa e na Páscoa a gente celebra, a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Na sexta-feira, Jesus ele foi crucificado e no domingo, Jesus ressuscitou. E isso precisa mexer conosco de alguma forma, porque a gente precisa entender por que Jesus, por que o Filho de Deus teve que se fazer como uma de suas criaturas, teve que morrer numa cruz. Por quê? Por que o Filho de Deus, por que o próprio Deus ele precisou se tornar homem e precisou morrer? Queridos, nós entendemos através da palavra que o pecado de Adão e Eva, ele passou a todos nós. Todos nós, é por isso que todos morrem, porque todos pecam. E após o pecado de Adão e Eva, Deus não podia simplesmente perdoar a humanidade. Porque se Deus simplesmente perdoa a humanidade, como que ele mostra a santidade dele? Se Deus simplesmente perdoasse a ofensa do homem, como que Deus estaria demonstrando justiça? Como que Deus demonstra a justiça dele? Nós vemos diversas e diversas vezes coisas na televisão, coisas no noticiário que nos deixam com o estômago embrulhando. E o nosso senso de justiça é de que essas pessoas que fizeram tais coisas, elas precisam pagar pelos crimes dela. Agora, como que Deus, que é a própria justiça, que é a própria santidade, como que Deus faz para justificar o ímpio? Porque a palavra vai nos dizer que aquilo que justifica o ímpio é abominação para Deus. Algo precisava acontecer para que a justiça de Deus fosse saciada. Algo precisava acontecer para que Deus pudesse novamente ser justificador de homens maus. E Jesus Cristo é o que aconteceu. Deus, ele deu sinais através do povo de Israel. Deus, ele trouxe a aliança através do povo. E ele deu sinais, coisas que eram sombra daquilo que era perfeito. E uma dessas coisas era o Cordeiro. E queridos, Deus mostra através daquilo que ele trouxe de revelação, a sombra dessas coisas, a sombra daquilo que era perfeito. Deus nos mostrou a necessidade de um Cordeiro. Quando o povo de Israel ele é resgatado do Egito através das mãos de Moisés, a última praga, que é a morte dos primogênitos, a palavra vai dizer que o povo de Israel, eles precisavam se ajuntar em famílias, e cada família precisava de pegar um cordeiro e sacrificar esse cordeiro. E pegar o sangue desse cordeiro e passar
nos umbrais das casas, para que o espírito exterminador não entrasse e matasse as pessoas que estavam naquela casa. E naquela época foi comemorada a primeira Páscoa. E queridos, aquilo era a sombra de algo que Deus estava revelando, de algo que iria acontecer. No meio do deserto, sempre que o povo pecava, eles precisavam de trazer um cordeiro que era imolado para que os pecados fossem perdoados. E as pessoas colocavam a mão sobre o cordeiro, como se elas estivessem passando para o cordeiro seus próprios pecados. Então o cordeiro era imolado por causa daqueles pecados. E tudo isso era sombra das coisas que haveriam de acontecer. A gente tem na Bíblia a história de Abraão. Abraão leva Isaac, e como vocês sabem, Deus pede que Abraão sacrifique Isaac no monte. E quando Abraão está prestes a imolar o seu próprio filho, Deus o impede. E o que aparece para ser imolado no lugar de Isaac? O cordeiro. Abraão acha um cordeiro preso entre os arbustos. Então Abraão imola o cordeiro no lugar de Isaac. Queridos, a palavra ela vem nos mostrar, a palavra do povo de Deus vem nos mostrar que Deus estava preparando um cordeiro, o nosso cordeiro pascual. Isso que precisava acontecer para que a justiça de Deus fosse saciada. Aquilo que precisava acontecer para que a ira de Deus, para que a justiça divina ela fosse saciada, aconteceu. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o nosso cordeiro pascual. Queridos, e isso que nós acabamos de ler fala muito a respeito disso. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nós merecíamos para ter paz diante de Deus foi colocado sobre Jesus Cristo naquele madeiro, e por causa das pisaduras dele nós fomos sarados. Queridos, a gente precisa entender isso para que a gente não se torne relapso com os nossos próprios pecados, porque a cruz de Cristo, ela não vem mostrar para nós simplesmente o amor de Deus pelos seus filhos, mas ela vem mostrar para nós o quanto o pecado é repugnante para Deus. No verso 10 do que a gente leu, fala que foi da vontade do Senhor esmagar e moer Jesus. Em algumas versões fala sobre Deus se agradar de esmagar e moer Jesus numa cruz. Que tipo de pai se agrada de esmagar e moer o seu filho crucificado em uma cruz? Esse é Deus, um Deus santo, um Deus que é amor, mas que também é santidade, um Deus que é amor, mas que também é fogo consumidor. Então a cruz ela não nos mostra somente o amor de Deus pela humanidade, mas ela também mostra o tamanho da ira de Deus contra o pecado, o quanto Deus não suporta o pecado, ao ponto de crucificar o próprio filho no madeiro. E naquele madeiro, Jesus levou sobre si todas as nossas maldições, como está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Naquele madeiro, Jesus Cristo estava levando sobre si o meu e o seu pecado. Queridos, mas nada disso faria sentido se Jesus não tivesse ressuscitado. Nada disso teria efeito algum se Jesus Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos. Queridos, hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo, porque Ele é aquele que adentrou em um templo não feito por mãos humanas. E muito mais do que sangue de bodes, ou de carneiros, ou de cordeiros, Ele entrou com o próprio sangue. E Ele fez expiação por nós. E Ele fez uma expiação perfeita. E agora, como diz Paulo em Romanos 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora já não há mais condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque os nossos pecados foram derramados sobre Jesus Cristo. Naquela cruz, a palavra diz que Ele estava rasgando a escrita de dívida que havia contra mim e contra você. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados, tudo que nós cometemos foi colocado aos pés da cruz. E naquela cruz Jesus lavou os nossos pecados e as nossas falhas. E Ele nos deu essa salvação gratuitamente. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender o que Jesus teve que passar por causa dos nossos pecados,
para que a gente não se torne relapso, porque a salvação é de graça, mas ela não foi barata. Ela custou o sangue precioso do Filho de Deus. Que nós possamos honrar o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquele madeiro. Ele nos convida a viver uma vida em santidade, a viver uma vida de entrega, a viver uma vida fazendo aquilo que Ele fez. Ele nos convida a ser como Ele. Se essa palavra te edificou, não deixe de compartilhar ela. O algoritmo do YouTube entende que quanto mais você compartilha, mais essa palavra ela é relevante. E eu creio que Deus ele quer falar isso para muitos corações. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que você tenha um excelente domingo. Que você tenha uma excelente Páscoa. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus Cristo.